Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo da turma que for assistir. Eu vou, então, dar continuidade às nossas aulas de cromatografia. Então, eu já, né, fiz uma discussão com relação à introdução à cromatografia, para que a gente pudesse entender o princípio básico da técnica, os componentes envolvidos. Depois, a gente discutiu cromatografia gasosa, né? E como a gente já tinha tido a primeira aula, né, de fundamentos, fica mais fácil a discussão, né, específica da técnica. E agora a mesma coisa vale para a aula de HPLC, tá? Então hoje a gente vai discutir a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência, né, ou a sigla em português CLY, em inglês HPLC. E nessa aula especificamente, né, a gente vai discutir aí uma das principais técnicas cromatográficas usadas, principalmente na área farmacêutica, na área de alimentos, na área ambiental, e de forma geral na nossa área, né, na área química. Então, é uma técnica muito importante que tem aí várias vantagens, né, de se trabalhar com ela. Então, hoje a gente vai discutir, né, a parte teórica. E na semana seguinte, quer dizer, não sei se vai ser na semana seguinte, mas em breve a gente vai ter a apresentação, né, da prática de HPLC, onde a gente vai fazer um experimento lá no nosso HPLC, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar o apontador aqui. Então, só relembrando, né, a cromatografia, ela começou em 1903, oficialmente, né, mas obviamente isso já vinha sendo estudado. E a cromatografia, né, ela é definida como um método físico-químico de separação, né, esse é o princípio. E ela está fundamentada, né, numa migração diferencial dos componentes de uma mistura que ocorre devido a diferentes interações entre duas fases imissíveis, né, que são a fase móvel e a fase estacionária. Então, toda cromatografia necessariamente tem uma fase móvel e uma fase estacionária. Aí, a depender do tipo da técnica, a fase móvel vai ser um tipo, a fase estacionária vai ser outro tipo, né? Mas o importante é, elas precisam ser fases imissíveis, tá? Onde elas competem, né, de certa forma, pela maior afinidade com as espécies presentes em uma amostra. Isso faz com que essa amostra acabe sendo separada de alguma forma. Então, aqui a gente tem o exemplo mais clássico, né, que é uma cromatografia em coluna de vidro, preenchida, né, com carbonato de cálcio. Então, a gente está falando de uma fase estacionária mais polar. Portanto, é de se esperar que a fase móvel seja uma fase móvel mais apolar, né? Para que a gente possa ter aí os opostos, né? Dentro desse sistema cromatográfico. E no experimento do Mikhail, foi feito um extrato de planta, né? Em éter de petróleo, e esse extrato foi eluído, né? Por essa coluna. À medida que a amostra ia eluindo, notou-se, né, a formação de algumas faixas coloridas, né? Isso demonstrou que aquela mistura esverdeada do extrato não era uma única molécula. Na verdade, ela era oriunda de uma mistura. E isso ficou evidente na hora que foi feito o processo cromatográfico, né? Assim, a gente consegue fazer a separação desses componentes. Então, esse é o princípio mais clássico da cromatografia, né? Onde foi que tudo começou. E o nome, né, cromatografia, vem de croma, cor, porque naquela época, né, a gente enxergava a mudança, o aparecimento, né, de diferentes faixas com cores diferentes, o que hoje a gente sabe que não é o que acontece na maioria dos casos, e graph de escrever, né? Então é a escrita da cor, né, vamos dizer assim, a tradução literal. Então, aqui isso representa apresentar a nossa amostra através de cores, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, né, esse termo foi pensado, né, em 1906, né?
Depois é que a gente foi perceber que a cromatografia você não precisa ter espécies necessariamente coloridas, tá? E aí o processo cromatográfico ele vai acontecer sempre em uma fase móvel, né, contendo normalmente o analito, passando, eluindo por uma fase estacionária. Dessa forma, as espécies presentes na amostra, elas vão interagir de formas diferentes, tanto com a fase estacionária quanto com a fase móvel. Se ela interagir mais com a fase móvel, significa que dentro da vazão, né, do sistema cromatográfico, essas espécies que interagem mais com a fase móvel, elas vão seguir junto com a fase móvel sem nenhum tipo de restrição. Já os componentes que têm maior afinidade pela fase estacionária, como eles vão ter uma maior afinidade por essa fase estacionária, existe um impedimento delas prosseguirem da mesma velocidade que as demais, então ela acaba ficando um pouco mais para trás. E é graças a esses tipos de interações que a gente tem a separação dos componentes, tá? Através de um sistema cromatográfico. Bom, dentro, né, dos grupos de cromatografia, hoje especificamente, eu esqueci de colocar o círculo aqui, eu vou colocar com a caneta. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar com a cromatografia em coluna líquida, tá? Especificamente, né, o HPLC ou CLI, tá? Então, hoje a gente foca nisso, né, há um tempo atrás a gente focou em gasosa, agora a gente vai trabalhar com a líquida, tá? Bom, dentro da cromatografia líquida, né, a gente precisa entender que alguns parâmetros vão ser um pouquinho diferentes em relação à cromatografia gasosa. Principalmente no que se refere à interação do analito com a fase estacionária e com a fase móvel, né? A gente viu na cromatografia gasosa que o princípio da separação na cromatografia gasosa, ela está muito mais fundamentada na interação do analito com a fase estacionária, porque a fase móvel, né, da cromatografia gasosa normalmente é um gás inerte e, portanto, ele não interage com o analito. Ele tem a função, na verdade, e isso é o que dá, inclusive, o nome, né, desse gás na cromatografia gasosa, de gás de arraste. Então, a ideia é que ele, na verdade, leve a amostra através do sistema cromatográfico, mas a questão da amostra ficar mais ou menos tempo retida na coluna vai depender da interação dela com a fase estacionária e não com a fase móvel, tá? Isso já muda de figura na cromatografia líquida. Porque na cromatografia líquida, aí sim a gente tem que avaliar, né, o processo de separação sob dois aspectos, né? Então, são esses aspectos que estão colocados aqui. Deixa eu colocar o laser. A amostra ela tem dois caminhos, né, em termos de interação. Se essa amostra tiver uma alta solubilidade na fase móvel, né, o que isso indica? Isso já é um indicativo de que o fato dela ser solúvel na fase móvel já é um indicativo de que ela interage muito bem com a fase móvel. E é de se esperar, lógico, a depender de quem for a fase estacionária, que esses analitos, né, dentro da amostra vão acabar interagindo melhor com a fase móvel. Ah, como que eu sei disso? Porque se ela já solubiliza muito bem nessa fase móvel, então já é o indicativo, né? Porque para você ter uma boa solubilidade, você tem que ter uma boa interação, né? Em termos de afinidade, né? Então, isso já pode ser um indicativo. Mas os analitos dessa amostra podem ficar mais retidas nessa coluna. Então, na verdade, o processo aí significa o seguinte, que ela não é tão solúvel na fase móvel e, portanto, isso significa que ela está no oposto, né? Ou seja, ela vai ter, então, uma maior afinidade pela fase estacionária, que é o oposto da fase móvel, né? Em termos de polaridade, principalmente. Então, existem esses dois caminhos, né, da amostra. Ou ela pode caminhar junto com a fase móvel, porque ela é muito solúvel na fase móvel, ou ela pode ficar retida na fase estacionária, porque ela tem uma boa interação com a fase estacionária. Essa retenção, ela vai acontecer em função de alguns processos, né? Então, eu vou explicar para vocês. Dois a gente já conhece.
né, o processo de absorção e adsorção. Na cromatografia líquida, o processo, né, assim, principal é o processo de adsorção, né? Mas a gente tem outros também que podem aparecer aí na cromatografia líquida, tá? Então, como eu falei, né, a gente tem o processo de adsorção. Então, né, a gente já discutiu sobre isso. Então, é um momento, né, em que o analito ele interage superficialmente com a minha fase estacionária, tá? Então, a minha fase estacionária ela vem carregada com algum tipo de componente que possa interagir com as espécies presentes na minha amostra, por exemplo, através de ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals, tá? Atrações iônicas, né? Então, a gente tem esse processo de adsorção. Já na absorção-partição, a gente tem a solubilização, na verdade, né, do analito na fase estacionária. Então, a gente tem a entrada, né, vamos dizer assim, do analito na fase estacionária. E essa técnica de absorção, ela não é comum na cromatografia líquida, por quê? Na cromatografia, para você ter o sistema de partição, a sua fase estacionária, ela tem que ter ou totalmente ou superficialmente uma camada líquida, né, para você ter esse processo de solubilização do analito. Isso não faz muito sentido na cromatografia líquida, porque a fase móvel já é líquida, né? Então, existe o risco, né, de você ter a mistura desses dois líquidos, e isso não é interessante sob o ponto de vista cromatográfico, tá? Então, o processo de absorção-partição não é comum na cromatografia líquida, tá? O de adsorção acaba sendo mais utilizado. Além disso, a gente também tem, né, como mecanismo de separação, o sistema de troca iônica, tá? A gente tem uma aula prática, que eu já, né, gravei essa aula, né, onde eu explico melhor como que funciona essa questão da troca iônica, mas basicamente o que a gente tem é uma fase estacionária, normalmente é um polímero, tá? Então, é um retículo polimérico. Esse polímero, ele vem normalmente carregado, né? Então, é um polímero que tem carga. Essa carga pode ser negativa ou positiva. No exemplo aqui, ele está usando uma carga negativa. E se ele é um polímero negativo, ele tem como um contra-íon, né, um cátion, tudo bem? Então, é um polímero negativo e para estabilizar essa carga, ele sempre vem associado a um cátion. Quando a gente vai utilizar esse sistema na cromatografia, a ideia é o quê? É que esse cátion que vem presente como contraíon nessa fase estacionária, ele saia para dar lugar a outra espécie positiva que eu gostaria de separar da minha amostra. Então, por exemplo, vamos imaginar, deixa eu colocar aqui a caneta. Vamos imaginar que esse positivo aqui seja o Na, o Na+. Tudo bem? Então, eu tenho o meu polímero negativo e ele vem preso o Na+. Tudo bem? O que vai acontecer na troca iônica? Olha só, como o próprio nome diz, troca iônica é trocar um cátion, nesse caso, por outro cátion. Então, vamos supor aqui, ó, que essa espécie positiva fosse o cálcio 2+. O que vai acontecer? Como o cálcio ele é bivalente, normalmente essas interações são favorecidas quanto mais carga ele tem, né, a espécie tem. Então, você tem o sódio, que é monovalente, e aí pertinho você tem o cálcio, que é bivalente. O que vai acontecer? A preferência aqui é do cálcio, porque ele é bivalente. Então, o sódio sai e entra no lugar o cálcio. E aí o cálcio fica preso aqui. O sódio vai junto com a fase móvel, vai ser eluído, e o cálcio fica preso na minha estrutura polimérica, ou seja, eu estou separando o cálcio da minha amostra. Então, isso acontece como? Através da troca iônica.
esse tipo de troca iônica que eu dei no exemplo, no caso, a troca de cátions, a gente diz que é uma troca catiônica, tudo bem? Se eu tiver ao contrário, então, por exemplo, se eu tiver a minha fase estacionária com um polímero positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter um contraíon negativo, tudo bem? E aí, obviamente, acho que tem a borrachinha aqui, né? Por que eu não uso a borracha? Tá? Então, quando eu tenho o caso aniônico, vai ser quando o meu polímero tem uma carga positiva e o seu contraíon é um ânion. Aí o que vai acontecer? Aqui, ó, vai ser também um ânion. Nossa, que horrível isso. Vai ser um ânion. Pense que aqui é negativo. Que vai substituir o ânion que estava presente. Também, quanto mais carga esse ânion tiver, mais favorável vai ser para ele se ligar a esse polímero. Além disso, os oxigênios, no caso dos ânions, né, que tem a questão dos oxigênios, também vão colaborar com essa maior afinidade com a superfície polimérica, tá? No caso, se for essa troca de ânions, então a gente diz que é uma troca aniônica, tudo bem? Então, gente, é uma forma também de separação. Na aula prática eu explico um pouquinho melhor esse processo e também demonstrando, tá bom? E nós temos também, né, algumas formas aí alternativas, não tão usadas, mas possíveis também, que é a técnica por exclusão, que a gente também chama, né, de peneira molecular, onde a gente tem uma fase estacionária toda porosa, e aí o que acontece? Nesses poros, algumas moléculas pequenas, elas conseguem entrar. E aí, gente, é como você se perder numa caverna, né? Então, se você entra numa caverna, você não sabe exatamente que caminho você vai tomar. Então, a tendência é que você demore mais para chegar no seu destino final, porque você entrou num lugar desconhecido e por caminhos que você não conhece. Então, é mais ou menos o que acontece na exclusão. As espécies que conseguem entrar nesses poros, elas ficam um tempo aqui perdidas, e aí elas demoram mais para sair. Já as partículas grandes, elas não conseguem entrar, então elas acabam eluindo normalmente pela coluna. E aí elas saem primeiro, tá? Então a gente tem esse processo de exclusão. Nós também temos o processo de bioafinidade, onde a gente utiliza uma fase estacionária, né? E aí podem ser materiais diversos, e a gente trata a superfície dessa fase estacionária com algum composto, né? Normalmente um composto com atividade biológica, né? Por exemplo, um antígeno, né? Então, não sei se vocês lembram, né? A questão do antígeno anticorpo, acho que agora, né, que por conta da Covid, o pessoal fale mais sobre isso, né? Que é o sistema de defesa, né, do corpo, né, dos organismos. Então, normalmente, se você tem um antígeno, que seria a espécie que vai, de alguma forma, atacar o seu sistema, o corpo, como defesa, vai gerar uma proteína que vai ser o anticorpo, né? Então, esse anticorpo, ele é específico para se ligar àquele antígeno. Então, se tiver um outro tipo de antígeno, aquele anticorpo não vai servir. Por quê? Porque é um sistema que a gente diz na biologia, né? Chave e fechadura, é um encaixe perfeito, né? E isso acontece muito no meio biológico, né? Que é o sistema de defesa do organismo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode preparar uma superfície com um determinado antígeno e passar a amostra, né? Pode ser um soro, né? De um paciente, onde só um único tipo de anticorpo vai se ligar a esse antígeno, porque é um encaixe perfeito. Se tiver outros anticorpos no meio, eles não vão se ligar. Então, nisso eu consigo fazer uma separação bem específica, né? Porque eu consigo separar um único tipo de anticorpo, enquanto os outros acabam eluindo e sendo separados, né? Então, esse aqui também é um exemplo, né? Que a gente pode também
utilizar na cromatografia, tudo bem? E aí um exemplo, né, da aplicação do HPLC, né, é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, gente, eles têm salas, né, com HPLCs porque é uma técnica extremamente importante para separação, identificação de impurezas, o que na indústria farmacêutica é extremamente importante. Então, é muito comum na indústria farmacêutica utilizar o HPLC, né? Normalmente para quantificar, né, os teores de ativos e também para verificar a presença de impurezas, né? Então, dentro de uma amostra, a gente vai ter o princípio ativo, né, que é representado pelo azulzinho, e a gente também vai ter impurezas. E aí, a primeira etapa, né, de um processo de HPLC é a dissolução, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Como o HPLC é uma cromatografia líquida, a gente tem que fazer com que essa amostra vá para a forma líquida, né? Ou seja, convertida numa solução. Então, para isso, a gente precisa dissolver o material, tá? Então, nossa. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dissolver esse material e deixar ele em uma solução, tudo bem? Pessoal, aqui é o registro da marca, né? Porque eles forneceram, né, essas animações, então nada mais justo do que deixar aqui as devidas referências, tá bom? E aí depois a gente vai para a separação, né? A separação vai acontecer num sistema de coluna, né? Normalmente essa coluna no HPLC é um tubo de metal e dentro a gente tem empacotada a sílica, né? E essa sílica ela pode vir de várias maneiras, tudo bem? Onde a gente vai eluir a nossa amostra. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela solução com as substâncias dissolvidas e injetar no nosso sistema, tá? Então ele vai, né, passar pela coluna. Então a fase móvel vai eluir junto com a coluna, junto com os analitos, de modo que eu vou ter a separação dos meus componentes, tudo bem? Então eu vou ter, né, dentre os três componentes eu tenho a separação deles, tudo bem? Então, como eles são, né, compostos diferentes, eles têm características diferentes, então eles vão interagir de formas diferentes, tanto com a fase estacionária quanto com a fase móvel. Sendo assim, eu vou para a terceira etapa, que é até a parte de detecção, né? Na detecção, gente, normalmente no HPLC a gente usa o princípio de absorção de luz ultravioleta, tá? Então a gente faz passar no final da coluna um feixe de luz ultravioleta. E o que que vai acontecer? Quando estiver passando, né, um determinado analito, parte dessa luz vai ser absorvida por esses analitos. Então, eu tenho como identificar se, primeiro, se está passando algum composto né, pelo final da coluna, e essa absorção de luz, ela vai acontecer de forma, né, mais ou menor, né, mais ou menos, dependendo da quantidade de substância. Ou seja, como é uma relação linear, quanto mais eu tiver da minha espécie passando, né, de frente para aquele feixe, mais ela vai absorver luz. Quanto menos, menos absorção de luz. Isso significa que a gente tem como criar uma relação entre concentração e a luz absorvida, tudo bem? Sendo assim, olha o que acontece. A gente tem aqui a luz passando, e aí vai passando as espécies, e conforme elas vão passando, eu tenho, né, aqui a luz que está sendo gerada, ela vai emitir um feixe, né, no final da coluna, e do outro lado eu vou ter um detector, né? Como eu sei o quanto de luz eu estou jogando, eu tenho como saber também relacionar com o quanto de luz está chegando no detector, né? Se a luz que estiver chegando no detector for menor que a luz que eu emiti, significa que houve uma absorção, ou seja, as espécies que passaram na frente desse feixe de luz, elas absorveram, né? Então, só para a gente ver de novo, ó, conforme elas vão passando, isso vai sendo colocado
né, representado em um gráfico, conforme ele vai passando pelo detector, tudo bem? Isso no final da coluna. Então, a separação já foi feita na coluna, aí essas frações separadas vão passando na frente de um feixe de luz no detector, tudo bem? E aí a gente vai para a quarta etapa, que são os resultados. Então, a gente vai ter aí a formação de um cromatograma, tá? Cada pico representa espécies, né, que apareceram na minha mistura, que era a minha amostra. O ponto zero, né, da cromatografia em termos de tempo é o momento em que eu injetei a amostra. Então, assim que eu injetei a amostra, começa a rodar o cromatograma, tá? E aqui, cada um desses picos, eles vão aparecer, né, e a gente vai utilizar como parâmetro qualitativo. A gente pega aqui o ponto máximo do pico cromatográfico, tá? Então, aqui eu tenho o tempo de retenção, tudo bem? Esse conceito lembra um pouco o RF, né? Que é o fator de retenção. A palavra não estava vindo na minha cabeça. Né? Só que lá no RF é uma distância, né? Uma relação que tem relação com distância. Aqui no caso vai ser o por tempo, né? Então aqui é o tempo de retenção. E por que que isso é um parâmetro qualitativo? Porque esse composto A, né? Se eu pegar, por exemplo, um padrão do composto A, ou seja, um padrão vai ter só o composto A e eu passar nessa coluna, né, com a mesma fase móvel, com a mesma temperatura, tudo igual, ela vai ter o mesmo tempo de retenção do composto A, porque são as mesmas espécies, né? Isso é um dado qualitativo. O tempo de retenção, né, ele indica que aquela espécie, ela vai sempre aparecer naquele tempo, dada as mesmas condições cromatográficas. Tudo bem? E, além disso, eu também vou ter um parâmetro quantitativo, porque a área desses picos, então, ó, se eu pegar toda a área, fazer um desenho. Nossa, eu ferrei tudo aqui. Deixa eu apagar. Então, se eu pegar, né, toda a. Acho que com marca-texto fica melhor. Se eu pegar toda a área, ó. Deixa eu pintar aqui. Nossa, gente, tô torto. Ó, pego toda essa área do pico, tá? Normalmente, né, a gente tem aqui a região certinha, tá? Então, eu pegando toda essa área desse pico, eu relaciono eu tenho como fazer uma relação com a concentração, tá? A gente vai ver isso também na aula prática, e eu vou explicar um pouquinho hoje, mas eu vou explicar melhor isso na aula prática, tá? Mas só para vocês saberem que a gente, com esses dados, consegue ver dois aspectos: qualitativo, a partir do tempo de retenção, e o quantitativo a partir da área do pico, tá? Obviamente que essa área, ela é calculada a partir da integral dessa área, né? Que é um método matemático um pouquinho mais avançado. A gente não vai fazer esse tipo de cálculo porque o próprio software já faz, tá? Mas só para vocês saberem como que isso é feito. E, além disso, também sob o aspecto qualitativo, a gente consegue identificar a presença de impurezas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar esse pico aqui, ó, e fazer um aumento dele, a gente vai notar uns picos menores, né? E aí, o que que acontece? Provavelmente, isso aqui são impurezas no meu material, tá? Ou, né, depende do que a amostra que você está trabalhando, mas, né, com essa concentração assim tão baixinha, normalmente é impureza, né? Esse é o legal do HPLC, a gente consegue ter uma visão bem ampla, né, da nossa amostra, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo. Tudo bem?
Pessoal, então, aqui são os componentes, né, de um HPLC. Então, quais são os componentes básicos, né, que a gente encontra no equipamento? Aqui é um desenho esquemático, né, para simplificar um pouco a nossa visualização. Então, a gente vai ter a fase móvel, tá? A fase móvel normalmente ficam em frascos, e dentro desses frascos tem os tubinhos que levam a fase móvel, né? Obviamente que a fase móvel não vai sozinha, então ela precisa de uma bomba, tá? Para fazer a sucção desse líquido, tá? E poder levar ele por todo o sistema e empurrar essa fase móvel por todo o sistema. Aqui ele puxa a fase móvel e essa fase móvel vai passar por um amostrador, tá? Que é onde vai ter o nosso injetor. Então, o que que vai acontecer? A gente vai injetar a amostra nesse percurso da fase móvel, tudo bem? Aí ele vem para cá, agora a fase móvel mais amostra, e vai entrar pela coluna. Percebam que nesse desenho ele está entrando por baixo, né, da coluna. Quando a gente tem colunas que ficam nessa posição, o ideal é que a fase móvel entre por baixo, gente. Por quê? Porque ao entrar por baixo, isso garante que para ele, a fase móvel poder subir né, um degrau acima, vamos dizer assim, ele precisa preencher tudo que tem, né, na primeira parte da coluna. Então ele só vai subir se ele estiver preenchendo tudo. Ao passo que se eu adiciono por cima, ele corre o risco, às vezes, de, né, ir caindo aqui, por exemplo, pela lateral e não preencher todo o tubo. Então, para a gente garantir uma maior eficiência, entra por baixo da coluna, sai por cima, obviamente, e aí ele chega no detector. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, um sistema, né, com emissão de luz em cima da amostra, para poder fazer a detecção. E aí a gente vai ter o resíduo gerado, tá? E os dados são colocados em um cromatograma e gerados pelo software, tudo bem? Então esse é um sistema básico aí de HPLC, tá certo? Aqui a gente tem uma outra forma de representação. O que vai mudar principalmente é a coluna, tá? Então, existem sistemas onde a coluna vem deitada, tá? Então, aí não tem muito segredo, né? Por onde vai entrar ou não. E depois, né? Detector, o resíduo, e a gente tem o sistema de dados que vai apresentar para a gente o nosso o nosso resultado, tá? E aqui, gente, é a apresentação de um equipamento, tá? Propriamente dito, não é o mesmo modelo que o nosso vocês vão ter oportunidade de ver. Mas é um estilo de HPLC, né? Então a gente normalmente tem a região onde a gente vai ter, né, o injetor, o amostrador. Aqui a gente vai ter a coluna, né? No caso aqui a coluna ela fica guardada num compartimento, mas tem colunas que ficam para fora. E o detector fica na última parte, né? Porque depois que passou pela coluna, ele tem que entrar no detector, tá? Então, aqui em cima, normalmente a gente deixa a fase móvel, né? Os frascos com a fase móvel, tá? Vantagens, né, da técnica de HPLC. Análises rápidas e realmente, gente, dependendo da espécie que você está analisando, você leva aí 1 minuto, não, 1 minuto não, mas vamos pensar assim, para fazer uma corrida de uma amostra, a gente, dependendo da amostra, ela vai ter um tempo de retenção de 2 minutos. Então, por exemplo, se você quiser parar a corrida com 4 minutos, vai ser tranquilo, porque a gente vai. Nossa, gente, perdi o fio da meada. Eu tô bem doido. Eu tava falando do tempo, né? Então, gente, o tempo
de análise, vai depender do seu analito. E, por exemplo, a gente vai fazer análise da cafeína no laboratório, e nessa análise a gente vai ter uma corrida aí que não precise passar de 5 minutos, né? Isso a corrida de uma, de uma espécie única, né? Vamos dizer assim, num padrão e 3 espécies da amostra, né? Então, assim, no máximo, por corrida, porque daí a gente vai fazer outras corridas, 4 minutos, algo do tipo, tá? Então, são análises rápidas. Lógico que a gente também tem análises mais demoradas, tá? Uh, eficiência na separação e, portanto, uma alta resolução, né? O que eu quero dizer como resolução, gente, é a questão de você ter a separação bem definida dos picos, né? Não ter aquela sobreposição de picos, algo muito parecido com o que a gente discutiu uh, na, na aula de cromatografia gasosa, tá? Sensibilidade também, mesma coisa, exatidão e precisão, tá? E automação, né? Que é você diminuir aí as etapas, vamos dizer assim, da análise que demandam a necessidade de um manuseio manual, né? Vamos dizer assim, por conta do analista. Desvantagens: o instrumento é caro, tá? Então, um alto custo. É caro também a operação, né? E principalmente quando tem algum problema no equipamento, aí você prepara o bolso. Necessidade de técnicos de experiência, então, assim, o ideal é que a gente trabalhe com pessoas que sejam especializadas com o HPLC, porque é muita coisa que a gente precisa entender do HPLC. E falta de um detector universal sensível, né? Embora a gente use bastante ultravioleta, a gente tem alguns tipos de analitos que demandam um outro tipo de detector. E aí, nesse caso, a gente teria que instalar um segundo detector no equipamento. Então, assim, isso acaba complicando um pouco mais, tá? Mas o UV é uma boa alternativa para a maioria das espécies, tá? A gente poderia dizer aí que ele é semi-universal, né? Porque ele, né, tende a dar conta aí de boa parte das espécies orgânicas, tá? Então, gente, no HPLC a gente normalmente trabalha em módulos, né? Então, normalmente a gente vê isso no próprio equipamento. Então, a gente tem, né, esse equipamento, né, nesse caso da Agilent, é um equipamento que ele, aqui, é o básico, né, vamos dizer assim, que são os 4 módulos. Então, quais são esses 4 módulos? Normalmente, nesse modelo eles separam, mas tem modelos também que eles juntam a bomba, tá? O injetor, que é onde a gente vai colocar a amostra, a coluna e o detector. Tá? Então, no mínimo, um HPLC vai ter esses 4 componentes. Tá? Então, toda vez que vocês, né, se depararem aí com uma situação de serem avaliados com relação ao HPLC, já entendam que pelo menos esses 4 são os itens básicos, tá, de um HPLC. Num equipamento, a bomba e o injetor, eles podem estar no mesmo módulo, tá? Isso vai depender do tipo de técnica, né? E também do fabricante. E os itens, né, importantes que a gente precisa discutir com mais calma, né, no HPLC são o sistema de condução da fase móvel, então, basicamente, a bomba e a injeção. Eu já separei aqui também, né, o sistema de injeção, a fase móvel, né, que é líquida, a coluna, que é a fase estacionária, e o sistema de detecção, tá? O sistema de detecção, gente, dependendo da turma que estiver assistindo essa aula, ou a gente já viu, na verdade, através da espectrofotometria, ou a gente ainda vai ver, né, nas aulas seguintes, por conta das aulas de espectrometria, tá? Porque vai seguir basicamente o mesmo princípio, tá? O sistema de condução da fase móvel, ele vai acontecer a partir de uma bomba, né? Então, essa aqui, normalmente, é a imagem que a gente tem, né, da bomba.
Aqui no caso, a gente tem uma das bombas, mas um sistema cromatográfico ele pode ter até 4, né, bombas, e eu já vou explicar por quê. E a bomba, ela é responsável por fazer o transporte da fase móvel através do sistema, né? E para isso é necessário pressão, né? Já que existe a resistência que a coluna, gente, ela é empacotada com um pozinho, né? A sílica. Então isso, obviamente, vamos dizer assim, é uma resistência, né? Para qualquer líquido que você queira eluir por ela. Então, para isso, você precisa de algo que faça pressão nesse sistema, tá? E essa pressão, ela precisa ser controlada para que o fluxo não varie, ou seja, o fluxo, ele tem que ser igual durante todo o percurso cromatográfico, senão isso pode interferir no tempo de retenção das espécies que estão saindo, tá? E aí não adianta nada se não for, se isso não for padronizado, tá? Na fase móvel, a gente precisa ter um cuidado com a questão dos gases dissolvidos, então é muito comum que a fase móvel passe por um processo de desgaseificação. É horrível falar essa palavra, mas por isso que eu deixo aqui bem bonitinha, né? Então, qual que é a ideia, né? A gente pode ou pegar a fase móvel e colocar num sistema de ultrassom, tá? E com auxílio de vácuo também, para fazer a retirada, ele força, né, a retirada desses gases dissolvidos na fase móvel. Por quê? Porque a gente não quer que esses gases sejam liberados quando essa fase móvel estiver já no sistema cromatográfico. Por quê? Essas bolhas, elas podem se formar dentro da coluna, e aí, gente, é um grande problema, né? Porque bolha é ar que vai ficar preso na coluna. E se tem ar preso na coluna, gente, ele vai mudar alguns parâmetros cromatográficos e vai atrapalhar, porque onde tiver gás dentro da coluna é um local onde o líquido não vai conseguir interagir com a fase estacionária, né? E isso é um enorme problema. Então, existe todo um cuidado, né, para fazer essa retirada de gases da fase móvel. Ou, né, a gente já tem bombas que, durante todo o processo de bombeamento, né, da fase móvel, os tubos, né, por onde ocorre o bombeamento, eles têm uma certa porosidade que permitem que esses gases consigam transpor essa membrana, e o líquido não. Então, às vezes, na própria bomba já é feita a desgaseificação. Obviamente que para você ter esse sistema é um pouquinho mais caro, né? Mas é vantajoso nesse sentido, porque não vai existir risco nenhum dessas bolhas aparecerem na coluna, tudo bem? Normalmente, né, também existe o sistema de vácuo, né, para forçar a saída desse gás. Então, você diminui a pressão aqui de fora, justamente para que, através do equilíbrio que vai existir de pressões entre a parte interna e a parte externa, o gás acabe migrando para a parte de menor pressão, tudo bem? O sistema de injeção é muito importante, então aqui, né, a representação de como é, né, esse sistema de injeção. A gente vai ver na aula prática, inclusive, como fazer a injeção, como funciona essa válvula, tá? Então, não vou ficar agora a discutir muito sobre isso, mas a gente faz a injeção a partir de seringas, né? Então, a gente tem uma agulha específica do equipamento, tá? E dentro, né, dentro do equipamento, a gente tem essas peças que a gente chama de loop, que são exatamente a região onde a amostra vai preencher, tá? Então, a gente vai encher isso aqui com a amostra, e esse loop, ele tem um volume definido. Então, por exemplo, no nosso HPLC, o nosso loop, ele tem 20 microlitros, né? Então, eu consigo encher ele, quando eu encho ele, ficam 20 microlitros. Por que que isso é importante, gente? Porque na hora de eu fazer a quantificação, né, eu preciso saber qual o volume de amostra, né, que eu estou utilizando para poder fazer os cálculos depois. Obviamente que isso é feito, né, via software, mas ele precisa saber. E para isso a gente define já lá no software
que a quantidade de amostra que vai entrar é de 20 microlitros, tudo bem? A gente tem, né, as colunas, né? Então, aqui é a aparência das colunas, tudo bem? Então, a gente tem colunas mais finas e tem essas colunas mais grossas, né? Normalmente, a gente chama essas colunas mais finas de colunas analíticas e as colunas mais grossas, né, maiores, de colunas preparativas, né? Uh, é muito interessante quando você tem no seu sistema cromatográfico as duas colunas, né? A preparativa normalmente é para fazer uma retirada de impurezas, né, que possam danificar, vamos dizer assim, a coluna analítica, mesmo partículas, entendeu? Então, quando entram partículas, para ela não entupir essa coluna analítica, a gente pode usar as preparativas para segurar, né, essas partículas, essas impurezas, né? Ou também, né, algumas colunas, né, desse tipo são usadas em processos de cromatografia, onde eu tenho interesse em reutilizar depois as frações que são separadas, porque normalmente no HPLC a gente utiliza mais para análise, né? Então a gente vai analisar só e a amostra é descartada. Mas a gente também pode, né? Já que o HPLC está separando as frações, a gente pode pegar essas frações para reaproveitar. Só que daí o volume de amostra, para poder no final você ter um bom volume dessas frações, tem que ser alto. Então a gente precisa de uma coluna maior, tá? Já as analíticas, como o próprio nome já diz, elas são fundamentadas para análise, tá? Então aqui é uma imagem, né, da ponta de uma coluna. Então ela é, na verdade, um tubo metálico e ela tem várias partículas, né, dentro desse tubo empacotadas, né? Então essa é a foto por microscopia eletrônica de varredura dessas partículas de sílica, tá? Aqui o interessante é esse frit, né? Esse frit, gente, é uma placa porosa, tá? E às vezes muitos problemas da coluna acontecem aqui. Por quê? Porque você acaba levando fase móvel ou amostra com partículas que acabam entupindo isso aqui, né? E aí é um problemão, tá? Dificilmente a gente consegue resolver isso sem perder a coluna, tá bom? Essas partículas elas podem ter de várias formas, então a gente pode ter ela com centro inerte, né? E a atividade vai acontecer superficialmente. A gente pode ter uma partícula com centro inerte, mas na parte superficial ela tem uma certa rugosidade, tá? Ou a gente pode ter partículas que a interação vai acontecer tanto na superfície como por poros, né? Então a partícula toda porosa. A gente tem tipos diferentes, né? Então a gente tem estruturas que são só porosas, tem a forma esférica. A gente pode ter tamanhos diferentes de partículas. Obviamente que quanto menor a partícula, maior a superfície de contato. Então existe essa questão vantajosa, tá? E a gente pode também ter fase estacionária irregular. Não é muito comum, tá? Porque isso tem uma grande influência no fluxo, tá? Da fase móvel, mas a gente tem essa possibilidade também, tá? Tudo vai depender do que você gostaria em termos de resultado final. E a gente tem que pensar também, né, quando a gente vai analisar quem vai ser fase móvel, quem vai ser fase estacionária, a gente tem que analisar a polaridade das amostras, né? Então, a gente sempre vai observar, né, a gente tem, né, uma linha, uma lista, né, de moléculas que vão desde moléculas não polares a polares, né, até moléculas polares. Então, aqui, ó, no extremo das moléculas apolares, a gente tem os alifáticos, aromáticos, halogenados. Conforme vão aparecendo, né, os halogenados, depois aparecem os oxigênios, as moléculas vão ficando mais polares, né? Então a gente vai ter amostras de baixa polaridade e de alta polaridade. Em função disso, é que a gente vai definir, né, quem vai ser fase estacionária e quem vai ser fase móvel. E aí a gente vai definir sempre pela mesma característica. Então, a gente tem que ver os solventes que a gente tem. Então,
nós temos, por exemplo, o enixano, que seria o extremo da apolaridade, até a própria água, que seria o extremo da polaridade, né? Então, a água seria a espécie mais polar e o enixano o menos polar. E aí a gente tem os intermediários. E a gente também pode fazer misturas, né, de alguns solventes para você ter polaridades mais, como que eu posso dizer, próprias para aquela amostra que você vai trabalhar. Tudo bem? Então, a sua fase móvel não precisa ser um solvente unicamente, né? Um eluente. Ela pode ser uma mistura, tá? A gente já vai ver sobre isso. E é muito importante a gente também ter cuidado com a qualidade do eluente. Então, normalmente, gente, nós trabalhamos com solventes que eles são feitos especificamente para HPLC, ó. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo que aparece aqui, ó, o termo HPLC? Isso já é um indicativo de que esse metanol, ele foi feito para se trabalhar com HPLC, né? E, obviamente, ele é mais caro por isso. Mas ele vem já com controle de partículas, então ele já não vem com partícula, com gases dissolvidos, impurezas químicas, né, de outra maneira. Então, ele já tem todo esse cuidado. Ah, e aí, a gente também tem que ver sempre as propriedades desses solventes. Então, aqui alguns itens que são importantes. Esse UV cutoff. Esse UV cutoff, gente, ele indica qual é o comprimento de onda que o solvente absorve. Porque lembra que o detector é um detector fotométrico, né? Vamos dizer assim. Então, o solvente também tem essa característica de absorver luz. Então, a gente precisa saber onde ele absorve luz para poder entender se isso não vai influenciar na leitura dos meus analitos. Por exemplo, se eu for trabalhar com, deixa eu pegar aqui o metanol, ó, o metanol absorve em 205, né? Se os meus analitos também tiver alguém importante que absorve em 205, eu tenho um problema aqui, né? Então, lógico, existem algumas formas de corrigir, mas eu preciso saber que é uma possibilidade, tá? Então, isso é importante. Índice de refração também, isso vai depender se você estiver usando um detector também de índice de refração. Temperatura de ebulição, principalmente se você estiver trabalhando com um sistema que vai ser aquecido, né? Viscosidade, porque isso tem importância na questão do fluxo, né, dentro do sistema cromatográfico, a polaridade do solvente, então, para definir se ele é alto ou baixo, e a força do solvente, ou seja, a força de interação desse solvente, tá? Então, são algumas coisas que é importante a gente olhar, né, quando for escolher o eluente do nosso sistema cromatográfico. Como eu já disse, né, o eluente ele pode ter o risco de ter partículas, então para isso é importante a gente fazer a filtração, tá? Se não for um solvente próprio de HPLC. Aí a gente pode usar filtros e sistema a vácuo para poder fazer essa filtração, tá? Normalmente a gente usa membranas, tá? Então são a gente não chama de papel de filtro, né? No caso aqui a gente chama de membrana. E eles têm, né, essas membranas, elas têm uma porosidade de 0,22 a 0,45 micrômetros, né? Isso dá 220 a 450 nanômetros, que é para realmente segurar partículas muito pequenas, gente, que às vezes a gente não enxerga a olho nu, tá bom? E como um item de segurança, a gente também tem esses filtros de aço sinterizado que a gente coloca na ponta da tubulação que vai puxar a fase móvel para o sistema do HPLC. Então eu vou mostrar para vocês também na aula prática, a gente também tem um desse, que é justamente uma salvaguarda, né? Então, se por um acaso tiver partícula ainda no solvente, esse filtro vai ser aí a última barreira para evitar que chegue partícula na coluna. Como eu disse, gente, entupiu a coluna, dificilmente você vai conseguir salvar, tá?
E agora, falando da fase estacionária, a gente também tem a mesma situação. A gente tem a fase estacionária com diferentes polaridades, tá? Então, a gente vai ter a fase estacionária com uma baixa polaridade e a fase estacionária com uma alta polaridade. Quando a gente tem fase estacionária, né, com baixa polaridade, ou seja, uma coluna apolar, a gente diz que o sistema cromatográfico é de fase reversa, tudo bem? Quando eu tenho uma coluna que é altamente polar, eu digo que ela é de fase normal, tá? Então é um termo que a gente usa. Então toda vez que alguém fala, eu vou fazer o sistema em fase reversa, já entendam que a coluna é mais apolar, tá? E basicamente a sua fase móvel vai ser mais polar, tudo bem? Agora, se a pessoa falar, não, é uma técnica de HPLC em fase normal, significa que a sua coluna é polar, tudo bem? Então, só para vocês terem ciência desses termos, tá? E a gente tem alguns tipos de coluna, né? Eu vou falar delas aqui já com as imagens das estruturas. Então, a gente tem a C18. Todas elas, gente, têm como base a sílica, tá? Então, são partículas de sílica. O que que depois é feito? É feito um recobrimento dessa sílica, né? Uma funcionalização que a gente chama, onde a gente prende na sílica algum componente que vai dar a característica final daquele material. Então, por exemplo, a C18, por que que ela se chama C18? Porque ela é uma partícula de sílica onde ficou preso aqui uma cadeia com 18 carbonos, tá? E isso, gente, 18 carbonos é altamente apolar, tá? A C8 é parecida, só que a parte orgânica aqui vai ser de 8 carbonos. Então, a polaridade vai ser, a apolaridade vai ser alta? Vai, mas não tanto quanto a C18, tá? Ela vai ser um pouquinho menor porque ela tem menos carbonos. A gente tem a C18 aquosa, né? Vamos dizer assim, né? É estranho falar isso. O que que ela diferencia? Ela é igual a C18, mas ela não tem os grupos metila aqui do lado da sílica. Isso diminui um pouco a polaridade, tá? Dessa coluna. A gente tem a IBD, tá? Basicamente o que muda nela, ela é parecida com a C18, só que ela tem um grupo fosfato, né? Que também dá um pouco mais de polaridade para ela. A gente tem a bifenil, que daí é uma coluna que é a sílica presa com um bifenil aqui, né? Então, fenil 1 e 2 fenil. A ciano, que aí a gente vai ter um grupo cianeto, tá? Preso aqui na nossa estrutura. A gente tem a PFP, que tem flúor, né? Tem esse anel benzênico com flúor. E a gente tem a última, que é a própria sílica. Então, a sílica, seria a situação assim mais polar que a gente tem em termos de coluna, tá? Lembrando, se a gente tiver uma coluna com sílica, a gente tem uma fase normal, tá? Se a gente tem uma C18, ou próxima dela, a gente tem uma fase reversa, tudo bem? A nossa, gente, ela é fase reversa, tá? A nossa coluna é uma coluna C18. Sobre alguns parâmetros, né, que vão interferir na eficiência do nosso sistema cromatográfico, a gente pode pensar em alguns itens, ó. Uniformidade do diâmetro das partículas, isso é fundamental, por quê? Porque se você tem partículas com diferentes tamanhos, a forma como esse solvente vai atravessar essa coluna vai ser diferente. E ela vai ser diferente em regiões diferentes. Ou seja, não vai ser um sistema contínuo aqui, tá? Então, isso é um problema. Tamanho da partícula. Por quê, gente? Tamanho de partícula é aquela questão, né? Se você tem partículas menores, a gente tem uma superfície de contato maior. Então, é uma vantagem. Porosidade da partícula também. Por quê, gente? A porosidade, ela de certa forma aumenta a superfície de contato, porque daí a sua amostra, ela não vai interagir só por fora da partícula, ela também vai interagir por dentro, né? Então isso aumenta a superfície de contato. Velocidade linear do fluxo da fase móvel, que foi aquilo que eu disse, né? De você garantir que o mesmo fluxo que tem no começo da coluna vai ter no final,
Para isso, eu preciso ter partículas muito bem empacotadas, de forma organizada e com o mesmo tamanho. E as dimensões da coluna, gente, isso é meio óbvio, né? Por quê? Porque se eu tenho colunas maiores, eu vou dar mais tempo para que as minhas espécies interajam com a fase estacionária, né? E isso, em alguns pontos, é uma vantagem, tá? A mesma coisa se ela for mais larga, né? Ou mais... De qualquer forma, eu estou aumentando a área onde a minha espécie vai interagir com a fase estacionária. E isso é muito interessante, né? Do ponto de vista para uma melhor eficiência da separação. E aí, a gente agora vai avaliar os métodos, né, que a gente pode utilizar no HPLC, tá? A gente tem basicamente dois métodos. O primeiro método é o isocrático, tá? Aqui, gente, o isocrático é o básico, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter uma fase móvel, uma bomba, e é aquela história, né? Ele vai puxar a nossa fase móvel, aí a amostra vai entrar, vai ser injetada, vem para a coluna, da coluna para o detector, e aí os dados, tudo bem? Então, esse seria o isocrático. Mas nós temos também o sistema gradiente. Observem bem, entre o isocrático e o gradiente, as diferenças, né? Se vocês observarem, a diferença principal está no início, né? No gradiente, vocês perceberam que tem solvente A e solvente B? E para cada um desses solventes tem uma bomba, né? Essas bombas puxam esses dois solventes, misturam para que aí sim a amostra seja injetada. Então, olha só que interessante. Aqui eu só posso trabalhar na isocrática com um único tipo de fase móvel. Aqui eu posso trabalhar com mais, não diria mais fases, nossa, é estranho falar isso, móveis, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o que a gente está fazendo é, o próprio HPLC está fazendo uma mistura de eluentes que vão se tornar a fase móvel, né? Aqui não, aqui eu tenho que ter a mistura pronta. Aqui não, quem faz a mistura é o HPLC, né? E vocês vão entender por que que isso é interessante, tá? Então aqui no gradiente só muda isso, tá? O restante, tudo igual, tá? Por que que isso é interessante, gente? Olha só, eu coloquei aqui dois cromatogramas, tá? Um de um sistema isocrático, outro de um sistema gradiente, tá? Notem que, né, no isocrático é a mesma amostra, tá? Nos dois. No isocrático eu tenho os picos, né, fininhos, né, alguns bonitinhos até no começo, né, para todos. Mas quando chega às últimas espécies aqui, olha o que acontece, existe um alargamento, né, desses picos. E aqui o último nem é pico, né, é uma lombada isso aqui. Isso aqui não é muito interessante. E por que que isso aconteceu? Porque como essas espécies têm uma alta afinidade pela fase estacionária, elas demoram um pouco mais para sair da coluna, inclusive na sua totalidade. Então percebe que o pico aqui, ele é mais largo na base, é porque ele fica mais tempo para sair da fase estacionária, né? Isso é legal? Não, a gente quer picos finos, né? Separados e finos. Então, se a gente estiver trabalhando num sistema isocrático, a mesma fase móvel que a gente vai ter aqui no começo é a que vai ter no final. Então, isso aqui não tem como mudar, né? Porque a gente não tem como mudar a polaridade da fase móvel durante a cromatografia. Agora, no gradiente, o que que a gente faz? A gente começa a alterar a proporção entre os solventes da fase móvel. Então, olha só, eu inicio, né, a cromatografia com uma determinada proporção, né, de dois solventes, por exemplo, e eu vou mudando essa proporção ao longo da cromatografia para fazer com que as espécies que estão ali mais tempo na coluna comecem a interagir melhor com a fase móvel e saiam mais rápido da coluna, fazendo com que os picos fiquem mais finos, né? Então, lembra aquela história da variação da temperatura no CG durante a cromatografia para você
criar essas condições ideais, tanto para os componentes iniciais quanto para os componentes finais, aqui a gente é a mesma ideia, só que ao invés de fazer isso por temperatura, a gente faz por polaridade da fase móvel. A gente vai mudando a polaridade da fase móvel de acordo com o andamento da cromatografia. Isso é o sistema gradiente. A gente percebe isso aqui tem um gráfico que mostra as proporções de dois solventes, né, numa fase móvel. No isocrático, eu preparo a fase móvel já, previamente, e ela vai ser usada até o fim, ó, na mesma proporção. Porque eu só tenho uma bomba, gente. Se eu tenho uma bomba só, eu não tenho como fazer essa dosagem durante, né, a cromatografia. Então, eu já tenho que preparar tudo e, com uma única bomba, fazer as adições, né, fazer a eluição da minha amostra. Agora, no sistema gradiente, já é diferente, porque como eu posso deixar o metanol num frasco, a água no outro frasco, cada um ligado numa bomba, o que a própria bomba já faz? Ela vai fazendo a variação, né, das quantidades que ela vai adicionando na mistura, para que eu tenha polaridades diferentes durante a cromatografia, né? Isso é muito legal, porque eu consigo melhorar a resolução dos meus cromatografos, tá? Então, essa é a diferença básica, tá? Do sistema isocrático e do sistema gradiente, tá certo? Gente, uma questão também que é importante comentar é com relação ao ruído, né? Então, o que seria o ruído, né? O ruído, gente, são alguns, como que eu posso dizer? Algumas características do equipamento, do sistema, né, que podem gerar algum tipo de alteração no sinal que vai sendo gerado pelo software, né, no caso, em função do detector. Então, por exemplo, vibração, né, temperatura, variação de temperatura, né, então existem alguns fatores que podem levar a ruídos, né, e aí você pode pensar, bom, mas ruído atrapalha a minha análise? Em tese, gente, não, porque o ruído, se a gente caracterizar, a gente definir primeiro o que é o ruído, a gente já sabe que ele é ruído e tudo que for diferente do ruído, aí sim é um sinal do meu analito, tá? Então, o que que acontece? Como a gente sabe que o equipamento ele pode sofrer essas variações, né? Isso, obviamente, é testado antes, tudo, mas isso sempre acontece, é normal, tá? Mas a gente tem como definir que aqueles sinais, eles são específicos desses fatores que eu comentei. E que, portanto, a gente pode trabalhar de forma tranquila, desde que esses sinais fiquem dentro de um limite, né? Então a gente tem normalmente aqui a linha base, né, que seria o zero, né, do nosso sinal, e a gente tem um limite superior e um limite inferior, né? O que acontece? Essas vibrações que acontecem, né, na nossa linha base, se elas estiverem dentro desse limite inferior e desse limite superior, a gente diz que é ruído. Então, portanto, se estiver passando uma amostra e você tiver esse pico aqui, ó, tá vendo? Aí você fala assim, pode ser um contaminante isso aí. Opa, calma. Ele está dentro do limite superior e inferior do ruído? Não, está dentro. Então, ele é ruído. Ele não é analito, tá? Então, isso tem que estar bem claro. Obviamente, gente, normalmente a gente tem que dar um zoom na linha base várias vezes para poder enxergar isso aqui, porque é muito pequeno esse limite inferior e superior, né? Normalmente isso é definido pelo fabricante, até para a gente ter segurança de saber o que é ruído e o que é sinal de fato da nossa amostra. Então, se eu pegar, veja um pico desse, aí eu olho assim pela escala e falo, isso aqui está dentro do limite de ruído, então é ruído. Agora, se ele está maior do que esse limite, aí sim você tem alguma espécie que apareceu, né, na sua amostra, tá?
Então, gente, o ruído basicamente é isso, tudo bem? E aí, dentro da cromatografia, a gente tem a análise qualitativa, né, e quantitativa, né, dentro de qualquer técnica instrumental da cromatografia. Então, quantitativamente, a gente vai ter, né, primeiro, fazer a cromatografia, a gente vai precisar fazer, aqui a sequência está errada, né, a injeção dos padrões, tá? Então, a gente precisa utilizar padrões, tá? Porque a gente vai ter que fazer uma curva de calibração. Daí, a gente vai fazer a identificação para ter uma noção de que, na minha amostra, o pico tal é referente àquele padrão que eu estou trabalhando, tá? A gente vai fazer a integração das áreas desses picos, para daí sim fazer o cálculo de calibração e depois a análise da amostra. Então, basicamente, são essas etapas que a gente tem que seguir. Fiquem tranquilas, porque a gente vai discutir cada um deles, tá? Tanto agora, quanto na aula prática. Quando a gente analisa os padrões, a gente vai gerar uma curva de calibração. Dessa curva de calibração, né? Aliás, desculpa, gente, só para não cortar. A gente vai fazer a cromatografia, né, para fazer os picos correspondentes à amostra e aos padrões. Com as áreas, né, desses picos, a gente vai, no caso dos padrões, onde a gente conhece a concentração, a gente vai montar um gráfico de área por concentração, tá? Onde a gente vai obter a nossa reta, tudo bem? Daqui a gente consegue tirar a equação da reta para depois fazer o cálculo da amostra, certo? Essa parte eu vou explicar com mais detalhes na aula prática, tá? Eu preferi dividir um pouco para não ficar muito maçante na parte teórica, tá? Como que a gente faz, né, a identificação dos picos? Então, normalmente a gente injeta a amostra, né? Então, a gente injetou a amostra, aí vai aparecer alguns picos, né? Aí você fala assim, nossa, gente, e agora? Como que eu vou saber qual pico corresponde à espécie que eu estou procurando? Qual que é a solução? É você, nas mesmas condições cromatográficas, você prepara um padrão de cafeína. Então, o que seria um padrão de cafeína? Seria uma solução que eu sei o quanto tem de cafeína e eu sei também que só tem cafeína, né? Isso é um padrão. Então, o que eu faço? Depois que eu injeto a amostra, eu vou nas mesmas condições, hein, gente? Mesma fase móvel, mesma fase estacionária, mesma temperatura. Se for injeção manual, com o mesmo analista injetando, tudo igual, tá? Para não ter risco, né, de aparecer alguma variação assim, você não saber o que está acontecendo, tá? Obviamente, no mesmo dia, tudo igual. Aí, o que vai acontecer? A cafeína, como só tem, ela é uma única substância naquele meio, vamos dizer assim, único analito naquele meio, então a gente vai ter um único pico, tudo bem? Aí o que a gente faz? A gente vai comparar. Então a gente pega, né, o tempo de retenção, né, dos 3 picos que apareceram na amostra e compara com o tempo de retenção do meu padrão cafeína. Se a gente observar, o composto A aqui tem o mesmo tempo de retenção da cafeína. Logo, o que eu posso afirmar de forma qualitativa? Que o componente A provavelmente é cafeína. Tudo bem? Percebam, o tempo de retenção é quem vai me dar o aspecto qualitativo da cromatografia. E quantitativo? Aí é tranquilo, por quê? Aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que fazer um comparativo de áreas, né? Então, eu vou observar, eu vou ter que fazer adição de padrões, né? Obviamente, não só um, vários, né? No mínimo 5, com concentrações diferentes de cafeína, porque aí eu vou fazer um comparativo entre a relação dessas áreas com a concentração e vou fazer um comparativo com a área da cafeína na amostra, tá? Lógico, esse comparativo não é feito de forma visual, né? Isso é calculado, tá? Como que a gente calcula? Pela equação da reta, tá?
Também deixei para aula prática, tá? Para a gente fazer a discussão da questão da montagem da curva. Então lá eu explico melhor, né, como que a gente vai fazer isso, tudo bem? Mas só para vocês já terem um gostinho. E uma coisa muito importante, gente, é que, para ficar claro, curva de calibração não se faz com ponto só, né? A gente faz aí no mínimo com 5. Por quê, gente? Para eu fazer uma curva com ponto só, a angulação dessa reta, ela vai de acordo com o que eu quero, no fim, né? Então, de acordo com o que eu escolher, a angulação dessa reta, o meu erro ele pode ser grande ou pode ser pequeno, em alguns pontos, né? Pontos diferentes. Então, assim, é muito cômodo, né? Então, gente, o correto é o quê? É você fazer uma curva de calibração com no mínimo 5 pontos, porque aí não vai ter erro, né? De saber qual é a angulação correta dessa curva de calibração, tudo bem? E é óbvio que a gente vai fazer também a análise a partir do R ao quadrado, para saber se os pontos estão bem alinhados à reta média, né? Com a curva de calibração é que a gente vai fazer o cálculo da amostra, tá? Mas tudo isso eu vou explicar na aula teórica, porque daí eu acho que fica. Senão fica muito pesado para a aula teórica agora, né? Aí eu acho que eu falei errado, né? Falei de falar na aula teórica. A aula teórica é agora, né? Mas eu vou deixar para a aula prática para a gente poder fazer a discussão, né? Da questão, tanto dos aspectos mais da análise em si, quanto da análise dos resultados. Então, a gente pegar os dados, ver o que a gente precisa para montar a curva de calibração, como que a gente usa a equação da reta para fazer esse cálculo, que daí eu acho que fica durante a análise fica mais claro isso. Tudo bem? Então, era isso que eu gostaria de falar, né, hoje sobre o HPLC, né? Desculpa aí pelo tempo de aula, mas a HPLC é uma técnica super importante, então eu preciso, ainda achei que eu corri demais, mas é importante a gente discutir, né, vários aspectos aí. Eu sei que eu falei um pouco rápido e falei um monte de coisa, então meu conselho aí é se surgir alguma dúvida, alguma coisa, tenta rever, né, o vídeo ou me pergunta, não tem problema também, mas porque é uma técnica assim extremamente importante, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço, né, a participação de vocês e até a próxima.